programa especializado em você. Apresentação: Paula Gasparian e convidados. Bom dia! Tudo bem? Linda sexta-feira, né? Tá show afora, né? Tá um calor, nem parece que estamos no outono aqui na Flórida. Bom, pessoal, Papo Terapia no ar. E olha, que eu vou dizer que essa sala aqui, esse estúdio aqui, que vira uma sala de bate-papo, pode pegar seu café, ficar bem confortável, porque hoje a nossa psicanalista, terapeuta transpessoal, coach, filósofa, Adriana Antonese Nogueira, escolheu uma pauta para os corajosos, né, Adriana? Vamos dizer isso, né? Essa pauta que ela escolheu, ela é top. É a primeira coisa que uma pessoa pensa, tem que ter coragem, né, para investigar as vidas passadas. Exato, essa é a nossa pauta. Vamos falar de terapia de vidas passadas. Tá preparado? Olha, eu vou falar que eu... Você pesquisou o assunto? Não, eu comecei a escrever a pauta, veio... Ela tem que se preparar, na verdade, porque eu tenho umas 50 perguntas sobre isso. Olha lá, sempre aparece. Aí, ó. Mas então, já que a Adriana já deixou essa deixa do celular aqui... Vamos compartilhar. No volume, então vamos compartilhar. Bom, Adriana, como eu te disse, assim, quando eu comecei a escrever, veio um monte de perguntas, né, na mente. Ótimo. Então vamos começar a falar disso, assim, tirando um tabu que você falou pra mim e me alertou, que terapias de vida passada não tem nada a ver com religião. Ah, sim. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisava... Exatamente. Exatamente. Terapia de vidas passadas aqui nos Estados Unidos, pelo menos, né? E eu acho que eu saiba, assim, temos duas grandes linhas. A do Weiss, que na verdade vem depois da linha que eu sigo, que é uma linha, assim, ele descobriu que, um pouco como Freud, assim, né? Que se você faz uma catarse contando coisas, você alivia o sintoma. Mas ele não faz realmente uma terapia. Terapia o que a gente faz na terapia? A gente vai lá no problema, como uma cirurgia, né? Como um tratamento médico. Você vai no problema, você vai investigar a coisa, olhar, saber o que aconteceu, entender, e aí você vai processando e vai dissolvendo a inflamação, né? Fazer terapia de vidas passadas, você precisa ter um pano de fundo teórico, que é o método que eu sigo, é o Deep Memory Process, que é uma escola que existe no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é a mesma. Foi fundada por um inglês, que era um psicólogo junguiano, e que fez uma síntese maravilhosa de Freud, de Jung, do livro tibetano dos mortos, de Reich, de uma série de pensadores, para entender o processo. E aí a gente, na terapia, a gente não faz apelo a nenhuma religião, inclusive, por exemplo, eu não vou entrar nas religiões porque eu vou entrar em polêmica, mas assim, não tem nada a ver com religiões e é uma terapia que se faz necessária às vezes. Eu acho que talvez as pessoas confundam esse negócio de terapias de vidas passadas com o espiritismo. Exatamente, é aí que eu ia. Não, tem que falar, vamos falar, né? Exatamente, aí fala, você é espírita. Não, outro dia eu fiz uma sessão com uma moça lá em São Paulo, porque eu atendo muito Brasil, né? E ela falou, porque minha mãe, né, é crente, se ela souber que você é espírita. Eu falei, não, querida, eu não sou espírita, eu não sou espírita, não tenho religião, não. O espiritismo, ele tem um pano de fundo que é cristão, né? E tem todas as elaborações do Allan Kardec. Eu não uso isso. Não uso. Não está relacionado, então, a outras encarnações, como o espiritismo intitula, com vidas passadas. Mas, vamos lá, já que, né? Vai lá. Eu estou aqui representando o público que está do outro lado e ainda fica muito confuso isso. A reencarnação, mesmo falando que quando o espiritismo diz da reencarnação, X, né? E a vida passada, assim, são as mesmas. Então, vamos falar isso.
a crença em vidas passadas é uma coisa muito antiga, né? Inclusive nos primeiros séculos do cristianismo se acreditava nisso. É uma crença muito antiga espalhada pelo mundo inteiro. Não é uma propriedade do espiritismo, né? Que você pode conhecer isso via espiritismo, porque aconteceu que no Brasil se desenvolveu o espiritismo, mas isso é independente do espiritismo. Agora, a diferença é como a gente concebe, como a gente entende, o que a gente faz com isso. Porque, por exemplo, uma pessoa espírita falou, mas a gente não precisa mexer lá nas coisas, né, no passado. É direito dela, claro, né? Eu não vou mexer no passado. Eu sou uma terapeuta, então se eu vejo que tem um problema, uma situação que através da psicologia, né, dos recursos psicológicos que eu tenho, continua perturbando, uma hora eu percebo que tem algo a mais. Os sonhos me falam isso, que o espiritismo não tem nada a ver com o espiritismo. Os sonhos podem me falar isso, me dão pistas muitas vezes, e aí eu percebo que eu tenho que trabalhar alguma coisa que está, vamos dizer assim, além do pano de fundo dessa vida, para que as coisas dessa vida se resolvam. Tem um negócio que os coaching dizem, outro dia até falei pra você sobre isso, que é você ter ainda aquelas influências de quando você é criança, né? Então aí você tá fazendo tratamento com um adulto, aí você, só pra gente chegar nessa identificação, você tá fazendo tratamento com um adulto, você foi lá, chegou na infância dele e viu que ainda o problema tá lá atrás, é aí que você fala... Exato, é o mesmo raciocínio. A gente tem um problema agora, todo mundo tem problema, então a gente quer resolver o problema agora, somos adultos e tal. Aí eu percebo que o problema tem uma raiz lá na infância, aí a gente vai lá. Às vezes a gente não consegue, não pode parar lá, e aí a gente tem que ir mais atrás, é aí que entra a regressão. A regressão às vezes, inclusive eu fiz regressão com um homem, ele estava assim, feliz. A regressão nem sempre vai para uma outra vida, inclusive, né? Ela pode ir para a nossa vida, né? Útero. Eu fiz uma regressão com uma mulher que ela acabou indo para o útero materno antes dela nascer. Entendeu? Ou para... Paula tá agitada. Tenho 55 perguntas. Vai, fala. Eu vou chegar nessa. Fala. Quando que você identifica... Bom, já falamos, né? Quando você identifica que a pessoa precisa já ir para vidas passadas, né? E aí, assim, qual que é o processo exatamente? Você fala pra pessoa, você precisa então fazer a terapia de vidas passadas. Uma regressão, precisa fazer uma sessão de regressão. E aí a pessoa tem que se preparar psicologicamente pra isso também, né, Adriana? Porque, gente, vamos lá, a primeira coisa que você pensa é, nossa, será que eu quero saber? Mas aí você tá falando assim, a frio, mas quando a gente tá em terapia e a gente já tá trabalhando alguns assuntos, e aí os sonhos também trazem algumas pistas, você já tá num outro clima, entendeu? E devo dizer o seguinte, muitas vezes é menos ruim do que parece, tá? A gente tem mais medo acordada, assim, consciente e lúcida agora do que no processo. Falando de acordada. Sim. Era isso. Você já deixou esse gancho pra mim. Como é que é isso? A pessoa dorme, ela fica hipnotizada? Como é que é o processo em si? Você sabe quando você assiste um filme que te toma muita atenção, que você está completamente envolvida e que você nem percebe se tem trânsito, se alguma coisa está acontecendo em volta de você, ou você pega o carro, dirige, está pensando em alguma coisa, está apaixonada, chega em casa, nem sabe como chegou em casa? Isso se chama transe leve. É quando a atenção está completamente focada num objeto, né, que pode ser um objeto mental, e você simplesmente não presta mais atenção ao resto. É nesse transe mental que nós tentamos, nesse transe leve que nós tentamos entrar, chegar, né, para poder fazer a regressão. Então eu não faço uma hipnose. Como se chega nesse transe leve? Através, como na vida real, né? Quando você tá com um filme, porque o filme tá tocando alguma coisa muito forte em você e você não consegue, quer dizer, você tá completamente envolvida. Então a gente tem que entrar por um portal que envolve completamente a atenção da pessoa. Esse portal pode ser um sintoma físico, pode ser uma frase, né?
que a gente extrapola a partir da sessão, a partir do problema que a pessoa está trabalhando. Por exemplo, não me deixe. A pessoa tem um problema com a questão não me deixe. A pessoa tem medo de ser abandonada. A gente identificou que existe um problema ali de abandono, de rejeição, sei lá. E aí, que abandono e rejeição nem sempre é a mesma coisa, mas enfim, não me deixa. Aí, às vezes, essa frase, se repetida, pode já abrir uma série de sentimentos que vão levar, aí que é o meu trabalho de facilitar o processo de desenrolamento, por assim dizer, de uma história que está embutida lá. Entendi. Agora, então, uma pessoa, ela fica totalmente consciente. Se tocar o celular dela, ela vai... Não, eu sei que você não vai deixar o celular ligado, né, gente? É só um exemplo, assim, não, se eu tocar a campainha, se o cachorro latir, sei lá, ela pode... Não, a pessoa pode, às vezes, até perceber, porque, sei lá, no meu consultório tem outras pessoas, né, trabalhando, em outro eu tô no corredor, às vezes eu ouço meu vizinho, né, mas você não vai prestar atenção. Se você tá lá, você não vai. Você tá focada. E como que eu sei que a pessoa tá focada? Porque os conteúdos que ela começa a ver coisas, você começa a ver. A enxergar, é como um processo. E aí essas coisas te pegam, né? Te pegam, mexem com você. Você está realmente, emocionalmente envolvido. Você chora. Nossa! Bom, quem quiser mandar alguma mensagem pra gente, além de estar aqui no Facebook, a gente tem o WhatsApp da rádio, que é o 561-727-4545. Vou repetir. 561-727-4545. Você pode não concordar, você pode concordar, mas pode escrever, que a gente aqui é super aberto. Dúvida, etc, a gente tem aqui uns comentários que eu recebi, daqui a pouquinho eu vou ler sobre eles. As pessoas são curiosas sobre isso, né? Existe é aquela história, né? Um pouquinho de medo, um pouquinho de curiosidade, existe digamos, uma curiosidade mesmo, né? Sim, é um da assunto pessoa. E acho que é uma coisa que não... Cada um tem a sua interpretação, o seu pré-conhecimento, e aí é bom a gente vendo estar aqui, super profissional, para falar sobre isso. Bom, próxima pergunta. Quanto tempo dura e quantas vezes precisa fazer? Então, geralmente dura 2 horas, ou seja, é uma sessão dupla, porque e a pessoa nem percebe que passou esse tempo todo, viu? A gente faz uma conversa inicial, né? Porque eu tenho que saber o que está acontecendo e tudo. E a gente começa a sessão. Às vezes, quanto tempo dura, quantas vezes? Às vezes o problema é descortinado e compreendido numa sessão só, às vezes precisa de 2 sessões. Geralmente 2, às vezes no máximo 3, mas é raro. Então, aí, Adriana, é uma pergunta que eu não sei nem se eu vou conseguir te falar exatamente o que eu quero dizer. Sim. Mas assim, como é que você consegue saber se o que você está vendo é realmente algo de uma vida passada ou já é a criação sua? Então, é a mesma pergunta de pessoas que pensam assim: como que eu sei se eu sonhei? Eu sonhei isso. Ah, mas é porque ontem eu vi tal filme. Agora, no tal filme, tinha muita coisa. Personagens, detalhes, tinha um montão de coisa. Por que você ficou ligada naquele detalhe e não no outro, nos milhões de outros? Porque aquele detalhe falou com você. Então, porque aquele detalhe se linka com alguma coisa que é tua. E aí o inconsciente, você tem que entender como funciona o inconsciente. Ele pega, ele vai, você atrai inconscientemente as coisas que dizem respeito a você, que você precisa trabalhar, que mexe com você, porque estão lá. Na vida passada, na regressão, a mesma coisa. A gente vai enxergar aquilo que tem, por isso que é um exercício, a gente vai enxergar aquilo que tem a ver com a gente. E você, quando você lembra, por exemplo, você gostava de sorvete quando era criança? Nunca. Chocolate? O que você gostava, Paula? É que eu não sabia se é de doce. Tá bom. Sanduíche? Vamos lá, foi um hamburgão. Então, você lembra de um dia em que você comeu uma coisa deliciosa? Tá. Como que eu vou... Me dá uma garantia que aquilo é uma memória tua? Então, eu te perguntei. Essa era a minha pergunta. Mas isso você vai sentir, você sabe disso. Se você não souber, você é louca. Entendi. Você sente que aquilo é teu.
Você tá lá. Tá. Ninguém precisa... Não faz... Assim, porque quando a gente tá fazendo meditação, vem várias coisas na sua cabeça. E aí eles dizem, né? Quem ensina a fazer meditação, eles falam o seguinte: deixa a vir e ir embora. Você vai se tocar que você tem que parar de pensar, que você tem que respirar, blá, blá, blá. E aí eu fico pensando se no caso, né, dessa terapia, também não vão vir outros pensamentos. Então, isso primeiro, a meditação é uma prática oriental de origem. O pensamento oriental, indiano, basicamente, busca essa paz, onde você não pensa nada, nós não fazemos isso. Eu sou ocidental, eu vou, me mergulho no oceano, e você vai mergulhar em águas que são conhecidas, querendo ou não. Então você vai sentir. Agaora, como eu sou uma psicanalista também, eu sei que alguns conteúdos, algumas imagens que a pessoa percebe, vê na cabeça dela, não necessariamente corresponde exatamente a uma cena de vidas passadas. Porque as pessoas têm medo, porque é difícil se abrir, nem todo mundo. Tem pessoas que rapidinho, elas descrevem um montão de coisas. Agora, como eu sei que isso é uma terapia? Porque tem uma mudança, porque a vida muda. Porque a sessão cria aquele movimento de mudança que não estava acontecendo antes. Agora, quando o processo de abertura não é tão aberto, tão rápido, aí as pessoas vão assim criando imagens para colocar por cima, porque não conseguem chegar lá. Às vezes tem um trauma, né? Porque é disso que a gente tem medo. Na verdade, de reviver um trauma. Porque a gente não faz regressão por diversão, não é um passatempo ou curiosidade, não, é uma necessidade. Então a gente vai fazer uma regressão, vai aparecer uma vida que precisa ser resolvida, porque a gente não vai lembrar necessariamente. Eu já lembrei, mas na verdade, para me ajudar a resolver coisas difíceis nessa vida, lembrei de coisas boas. Mas geralmente numa terapia você vai trabalhar uma coisa que não está resolvida. E às vezes tem dor, né? Tem dor. Então as pessoas não aguentam. Eu estava fazendo regressão com uma mulher lá no Brasil, porque não é assim o método original, mas às vezes eu faço porque dá para fazer, enfim, eu consigo fazer isso. E aí ela viu umas situações que aí depois a gente foi na sessão seguinte entendendo que eram, vamos dizer assim, eram disfarçadas, né? Não era a coisa nua e crua, mas tinha um conteúdo lá. Tanto é que, na verdade, o sintoma dela aumentou, porque a gente tocou a ferida, o sintoma da semana foi aumentando, porque precisa... É como quando você vai curar uma ferida, se você tocar, dói, né? Dói mais, mas às vezes você tem que tocar, mexer para desinflamar e curar definitivamente. Vamos lá para minha 30ª pergunta. Quando você falou assim, eu fiz um atendimento que a pessoa conseguiu voltar pro útero. Ah, sim. Mas aí você tem uma pauta, né? Tipo, você tem ali um problema que você tem que identificar. Então, aquele que você usou, eu vou usar também. A pessoa tem medo do abandono, de ser abandonada. Você identificou isso. Peraí, deixa eu tentar encaixar com a minha pergunta. Você consegue falar assim, quando você começa o processo de atendimento, então você coloca lá o seu gatilho, a sua frase de gatilho para a pessoa ir para sua vida passada. Ela vai pro gatilho, o passado, qualquer um passado, ou exatamente ela vai achar o problema? Vai direto no problema? Não, vai direto, porque o problema tá pulsando lá. Pode não ser aquilo que eu tenho na cabeça, que eu espero, ou que ela espera. Aí pode aparecer uma outra vida. Entendeu? Pode ir para uma outra coisa, que não é aquilo que eu tenho em mente. Por exemplo, abandono. Minha mãe me abandonou. Aí, daí você começa a regressão. Quer dizer, você acha que foi um abandono de mãe. Você começa a regressão, aparece uma outra coisa. Porque sempre, em primeiro lugar, vai aparecer a coisa mais importante no momento para você, para favorecer o teu desenvolvimento, o teu processo de expansão da consciência. Sempre vai aparecer aquilo, não aquilo que você quer. E, em segundo lugar, você vai enxergar as coisas que vão chegar na medida que você consegue absorver. Então, a história que vem
A gente tem que estar com essa mente aberta, gente. Isso que é a dificuldade. Porque a gente está cheio de preconceitos e vai prendendo. Inclusive os espíritas, alguns espíritas com quem fez regressão, eles já, quer dizer, eu já vejo que o imaginário dele está todo moldado. Já tem hospital, com os médicos. Gente, não, a gente tem que abrir e deixar aberto qualquer coisa. Às vezes os pré-conhecimentos nossos acabam atrapalhando um pouco, né? Exato. Porque a gente quer cura. Isso que o meu objetivo é cura. E a cura só acontece quando a gente chega na autêntico, no que é autêntico. E quais são os resultados que você vê? Me dá uns exemplos. Um exemplo, eu quero dar 2 exemplos. Eu fiz um doutorado sobre isso, né? Aí eu citei 5 ou 6 casos. É um doutorado de psicologia transpessoal. E eu gostaria de citar 2 casos. Um caso de uma mulher que fantástica. Quer dizer, eu gosto muito dela. Ela fez análise comigo um tempo. E aí ela estava tentando chineira de São Paulo, que mora aqui faz muito tempo, e ela estava querendo separar do marido, que há 18 anos estavam juntos, e não conseguia se separar. Ela era aquela mulher, como muitas mulheres, que seguram as pontas da casa, trabalham duro, não são apreciadas pelos maridos. O filho, já quase adolescente, estava indo no mesmo caminho do pai, assim, preguiça, tá, essas coisas. E ela já tinha tentado separar dele. Que ela conseguiu morar em outro apartamento, alugar e tudo, mas aí ela voltou porque ela não aguentou. Inclusive ela foi nas igrejas, aí tem que manter o casamento, essas coisas. Ela não aguentava, apesar dela já ter dinheiro pra fazer isso. Aí quando ela veio pra mim, a gente foi trabalhando isso, e não sei, agora foi uns anos atrás, a gente chegou a fazer uma regressão. E essa é uma daquelas mulheres assim que entra imediatamente, dá um monte de detalhes, e ela se viu assim, presa, com os braços, com os pulsos amarrados à parede, acorrentada. Ela viu, primeiro ela vê, né? Ela não estava ainda na pessoa. Ela viu essa mulher com todo o cabelo cabeça baixa, jogada para frente, amarrada, assim, acorrentada ao muro, desesperada. E aí aos poucos aí eu vou perguntando, eu vou fazendo perguntas, né? Para que esse ambiente se faça mais claro para nós duas. E aí ela depois percebeu que essa mulher era ela. E que ela estava se debatendo, tinha pedido ajuda muitas vezes. E aí chega um homem, que era quem a havia aprisionado, e praticamente ela morre lá. E aí é muito importante nessa terapia, nessa regressão, passar pelo momento da morte. Porque o momento da morte é o momento em que a gente condensa uma série de pensamentos, emoções e sintomas até físico, fazer o processo de cura no além, aí depois a gente reconstrói a vida para a gente curar o que aconteceu. E a história dessa mulher, que a gente passou pela morte, curou, voltou. Essa era uma moça, num tempo muito antigo, criada por uma mãe um pouco distante, o pai muito próximo. Ela estava apaixonada por um cara, um cavaleiro, que era mais de um nível social superior ao dela, e ela rejeitou uma outra pessoa que era um guarda do castelo, que ela não tinha interesse, né? E aí, num dia de uma feira, tinha uma feira, um monte de gente, ela toda feliz, devia ser uma adolescente, né, assim, muito ingênua. E ela viu, tava assim, paquerando e sendo paquerada. Aí de repente ela se percebe pega assim por trás e arrastada para os porões desse castelo, para algum porão, e por esse outro guarda que ela havia rejeitado. A intenção desse guarda não era, a gente tem que realmente inclusive estudar história, mitologia, que não é uma fantasia, a gente tem que entender a psique do passado também. Esse guarda não era uma pessoa má, era uma pessoa um pouco burra, né? Que tem tantos hoje. Ele queria simplesmente dobrar a vontade dela para que ela casasse com ele. Mas ela, destemida, completamente, né, determinada a não se entregar, ela foi negando, foi dizendo não, só que ela estava completamente sozinha. E ela acabou morrendo. Então você morre porque você não quis ficar com aquela pessoa. E aquela pessoa que a aprisionou era o marido atual. Agora, isso fez com que ela dê um grandíssimo salto na vida dela, só que ainda não foi suficiente, fizemos uma segunda regressão. E nessa regressão ela se viu numa outra vida novamente, em que ela novamente, esse mesmo cara, desta vez ele era um cara meio retardado do vilarejo. Ela ia fugir com um soldado, né, que havia passado por lá. Ela estava tudo bem na vida dela e ela tinha esse amor,
esse soldado marcou com ela para buscá-la embora, e ela começou a regressão que ela estava esperando, que foi o momento do trauma, do choque, né? Estava esperando numa clareira esse pessoa chegar. E não chega, ela volta tristonha para casa e ela fica muito mal, o pai não sabe o que está acontecendo, ela acaba falando com o pai e fica assim. Aí ela adoece. Não, aí que acontece? Depois de uns dias descobre o corpo desse soldado. Aí alguém tinha matado. E aí ela fica desesperada, porque agora não só ela foi abandonada, mas não tinha... Ele estava indo buscá-la. E ela fica muito mal. Essa história de mulheres que se deixam morrer por amor é comum. Inclusive eu mesma passei muito tempo atrás. Porque você não tem mais esperança, entendeu? E aí era um vilarejo, sim, simples. Aí esse rapaz, que era o retardadozinho, né? Ele percebeu que ele fez mal a ela, né? Não era isso a intenção dele, novamente. E aí ele foi visitá-la e acabou confessando. E aí foi o final da história. Então, assim, você tem que entender assim, você tem uma pessoa, você tem uma marca na alma de que separar-se ou não estar junto com essa pessoa significa uma morte. Que hoje em dia não faz sentido nenhum, mas ficou uma marca, uma ferida, foi uma associação. Então você tem que desmanchar essa associação. E hoje em dia eles conseguiram finalmente, né? Eles conseguiram casar, não tinha amor. Né? Como se ela tivesse, né, cumpriu, porque quando ela entendeu isso, meu Deus, a vida dela mudou completamente. Não só ela conseguiu casar, separar, ela deu um jeito no filho, ela colocou ele porque ele, né, bem pouco desenvolvido ainda hoje, né, assim, não muito respeitoso, ela conseguiu colocar rédeas na situação, ao ponto de chegar a ter quase uma amizade com ele, a se conversarem a respeito do filho de uma forma legal, e ela tá feliz. Uau. Muito lindo isso. Legal. Tá feliz, exatamente. Então ela se libertou, entendeu como que fica? Então você pode dizer então que a terapia de vida passadas, a regressão, ela acaba te libertando daquilo que tá te segurando. Porque são os traumas, a gente fica preso, como na vida concreta, né, real, atual. Se você foi mordido por um cachorro e você levou um susto muito grande, inesperado, você vai ficar com medo de todos os cachorros. Aí se foi comido por um leão, sei lá, 300 anos atrás, enfim, você tem que resolver, porque isso é uma liberação, sim. Ó, vou ler aqui uns depoimentos. Uns depoimentos não, o pessoal que comentou aqui as meninas do Gring aqui. Na verdade, elas estão mais elogiando e estão empolgadas com a pauta, né? Que bom. A Fernanda Winner falou que ela adoraria fazer. A Mariana Raduan. Gente, cada nome é difícil, né? Não. Mariana Raduan também falou que também adoraria fazer. A Adriana Ávila falou que ela tá lendo um livro super interessante sobre um garoto de 2 anos que conseguia relembrar vidas passadas. Tem fazer com as crianças. As crianças estão ainda naquele a gente vê muita coisa super interessante. E aí ela disse que essa é uma criança de 2 anos que ele consegue lembrar de uma vida que ele era piloto na Segunda Guerra. O livro, para quem tiver interesse, se chama... sim, eu conheço. A Volta? Soul Survivor? Não, mas eu conheço essa história. Essa aí, tem uma terapeuta aqui nos Estados Unidos que desenvolveu toda uma pesquisa sobre as crianças, com as crianças. Ela é única, assim, ela foi pioneira, não é muito tempo atrás. Eu li o livro dela, muito bom. A Fernanda também, a Fernanda Pegogia Guiner também falou que o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres fala muito sobre regressão. Olha, o pessoal tá bem informado, hein? A Andrea de Almeida Schutley falou que ela tem amigas no Brasil que fazem isso. Se alguém quiser, falei pra ela deixar o contato aqui do pessoal. E tem gente que tá acompanhando, a Jussara Rocha, a Alessandra Viana e a Carol Bernardes, que tá sempre aqui com a gente, também tá falando que adorou a pauta aqui demais. Legal, é isso, né? E aí, a regressão pode ser perigosa? Cecília tá perguntando. Não é perigosa. De jeito nenhum, porque mesmo com o resultado, se a pessoa ficar em choque com o resultado, a gente tá liberando de um choque, não vai ficar com choque o resultado, né? Olha, a regressão é fantástica. Eu fiz quando eu fiz o meu curso, eu fiz o curso de formação, né?
A gente faz várias regressões. Aí eu já tinha ativado o problema, uma vida, né, que eu queria, era a principal que eu queria resolver. E aí no final do primeiro dia a gente estava numa roda e como a coisa já tinha sido ativada em mim, eu sei que eu morri, né? Eu morri pelos nazistas, assim, eu era judia, numa bala. E aí eu senti eu senti o sangue saindo do meu peito, eu senti o sutiã molhado. E aí eu tava lá ouvindo, né, uma grande roda, eu comecei a sentir que eu tava desmaiando. Aí depois eu pensei, puxa vida, talvez é por isso que eu sempre tive a tendência a desmaiar quando tirava sangue, até ficar grávida. Mas enfim, eu tava desmaiando, eu falei, Adriana, acorda, volta. Aí eu voltei, terminamos a reunião, porque eu não queria fazer nenhuma cena lá. Aí depois eu chamei um dos formadores, com quem eu me sentia assim mais à vontade. Chamei e eu falei, olha, tá acontecendo isso comigo. Ele falou, então, eu sinto que tem uma bala, porque fica no corpo etérico, né, gente? Tem uma bala no meu coração. Aí a gente voltou no espaço, fizemos uma rápida regressão para retirar a bala. Curar, né, cuidar da ferida, e aí acabou. Eu nunca mais senti isso. Então não tem como ficar chocada, não. Agora, o choque é depois, uma pergunta final. Sim. Qual é o tipo de profissional que a pessoa que tem interesse em fazer regressão tem que procurar? Porque tem que ter um cuidado nisso, né? Sim, com certeza. Assim, eu, por exemplo, tem várias técnicas que acabam favorecendo a regressão sem querer. E se a pessoa não tiver instrumentos terapêuticos, você fica, por exemplo, eu tinha uma paciente minha de Curitiba que foi fazer uma sessão de renascimento. E aí uma noite eu estava andando com a minha cachorrinha, ela me liga, né? E ela fala, Adriana, tá acontecendo uma coisa estranha comigo. Praticamente na sessão de renascimento, com a respiração, ela começou a aparecer uma vida, uma situação. E ela estava naquele estado de pânico e de trauma. A pessoa do renascimento lá não tinha instrumento, dar uma calmadinha, não é isso, gente, tem que curar, não é por colocar um band-aid. A moça tinha saído, ficou 2 dias nesse estado, aí me ligou e eu fui com ela fazendo ao telefone, enquanto eu caminhava com a minha cachorrinha, todo o processo de cura, de entrar no trauma, de analisar aquilo, de curar aquilo para ela sair, porque ela estava assim. Ou então, por exemplo, também na constelação familiar, que agora é super na moda, eu tenho uma pessoa, um casal, uma moça que eu atendo, às vezes eu vejo o marido dela também. O marido fez uma constelação agora em julho, disparou uma raiva com a filha, entendeu? Que tem coisas lá. E desde então o cara tá ainda mais bravo com a menina, tem 7 anos. Nossa. Porque não foi completado o processo. A gente não pode cutucar onça com vara curta, a gente vai. Então, como procurar um terapeuta? Eu aconselho ir no site do Deep Memory Process, DMP, em Brasil, né, ou Estados Unidos, quem estiver aqui, e procurar, tem a lista dos profissionais nos vários estados do Brasil, no Brasil, Deep Memory Process aqui nos Estados Unidos, porque esse daqui, que eu saiba, é o único método realmente de terapia, de cura da coisa, não só de passeio no passado. Enfim. Olha só para dar uma fechadinha aqui, a gente ganhou um parabéns do Paulo Correia, falando pelo trabalho da rádio, e também o Cândido Rodrigues falou aquilo que a gente também falou, né, que a pessoa tem que estar muito bem preparada para isso, mas é aquilo que a Adriana falou, não é que a pessoa vai bater na porta dela e vai falar, quero fazer regressão. Não, inclusive, só uma coisa, quando eu vejo que a pessoa, por exemplo, não tem, por exemplo, com você, Paula, eu não iria fazer uma regressão de cara, né, mesmo que você quisesse. Eu faço um outro exercício, que é um exercício que a gente faz, que eu aprendi no meu curso de formação, para eu sondar a tua abertura. Uhum. E às vezes até por esse exercício a gente entra na regressão. Enfim. É isso. Mas, sim. Existe uma preparação, né? Sim. Não é assim, hoje, então vamos ali com o pastel, eu aproveito e faço uma regressão. Não é isso que acontece. Então, tenho que aqui deixar os nossos agradecimentos a todo mundo que acompanhou, curtiu. Opa, deixa eu ver aqui mais uma coisa.
Então vamos lá, a série também tá aqui acompanhando a programação. Tem gente que eu não consigo ver porque o Facebook não deixa, gente, como sempre, mas eu agradeço também o Paulo, a Cecília, o Cândido, a Tense, o pessoal do grupo Gringa Girls que deu as suas pitadas lá, falaram, indicaram o livro e tudo mais. Quem acha que precisa, tá falando, nossa, eu preciso conversar com a Adriana, eu deixo o telefone dela na descrição do vídeo, é o 561-305-5321, correto? Yes, 561-305-5321. Tá na descrição, viu, gente? É só olhar na descrição aqui do... no post. Isso. E também, quem quiser conhecer antes pra ver se se identifica com a Adriana, porque tem que ter essa identificação também com o profissional, eu acho, né, sim, acho. Às vezes até é bom fazer uma sessão antes e... de se conhecer, explicar toda a situação. Você pode conhecer também o trabalho da Adriana Tanés Nogueira no Instagram, no @ATN Psicologia Dialética. É isso, Papo Terapia vai ter novidades a partir da semana que vem, provavelmente um novo horário, a gente está fazendo uma reformulação aqui na programação da rádio. A Adriana vai ficar com uma outra pessoa. Vai embora. Mas eu espero que todo mundo tenha gostado do nosso programa. Curta, compartilha. Papo Terapia tá aí para ajudar todo mundo. E a gente se fala e se vê por aí. Um beijão e um ótimo fim de semana para todo mundo. Tchau a todos, beijo. Tchau. Diz pra mim o que quer.